Oi galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia de mais um vlog de leituras da semana. Vim aqui começar esse vlog então, para variar, alguns dias depois, hoje é segunda-feira. Eu falei com vocês, eu acho que até sexta-feira de manhã. E, sinceramente, meu fim de semana não rendeu lá muitas leituras que nem eu gostaria. Eu acho que eu esperava ler, assim, muito. E chegou uma hora que eu acho que tava meio cansada de ler. Não sei exatamente o que aconteceu. Mas as coisas pararam de render um pouquinho. Enfim, tava numa vibe muito de ver filmes. Então, acho que rolou legal. A gente assistiu alguns filmes dos Velozes e Furiosos, como eu tinha falado pra vocês. No caso, acho que a gente assistiu o 3, o 4... Não, o 3 foi semana passada. O 4, o 5, o 6 e o 7 foram, então, assistidos aí ao longo do fim de semana, o que foi super legal, porque eu super adoro. A partir do 4 fica muito legal a história, assim, tipo, os roteiros ficam melhores, as cenas de ação ficam muito massa, principalmente as cenas de corrida e tudo mais. Muito legal. Nossa, eu me divirto muito assistindo, então, eu tava nesse rolê. Acabamos assistindo também Invocação do Mal 3, que foi aí uma mais ou menos decepção. Mas tudo bem, eu já esperava que não ia ser tão maravilhoso quanto os dois primeiros, que eu adoro. E também até jogamos um pouquinho de videogame. O Arthur comprou um jogo bem legal, que é um jogo que chama It Takes Two, eu acho. Que é tipo co-op, você tem que jogar em duas pessoas. E é bem legal a história do jogo. Uma menininha, os pais dela estão se divorciando. Ela escuta eles, né? Eles contam pra ela que eles vão se divorciar. E ela tem dois bonequinhos que ela fez, assim, meio que igual a eles. E ela corre lá pro celeiro da família e pede que, por favor, os pais voltem a ficar juntos, voltem a ser amigos e tudo mais. E daí acontece uma magia, eles se tornam, então, esses bonequinhos, assim, miniatura, e estão lá naquele celeiro. Então, tipo, a ideia do jogo é eles voltando pra casa lá, encontrando a menina. E pra eles fazer isso, eles vão ter que consertar a relação deles e tudo mais. Meio problemático na cabeça de uma criança, talvez, a ideia do jogo. Mas mesmo assim, é muito legal, muito divertido. Eu dei muita risada jogando com o Arthur e realmente você tem que jogar junto. Tipo, um personagem depende do outro pra conseguir fazer as coisas. E é super gostosinho de jogar, é bem legal, assim, um estilo mais videogame antigo, assim, sabe? Mas bem, é bem da hora, bem divertido, vale a pena. A gente procurou bastante jogos pra que a gente conseguir jogar a história junto, local, assim, né? Os dois no mesmo videogame, dois controles. E geralmente os jogos do PlayStation não. A história, pelo menos, dos jogos é de forma individual, então dá um pouquinho de trabalho de achar alguns legais que tenha. Então, apesar de que cada um tem um videogame aqui em casa, mas mesmo co-op online é difícil de achar. Então, assim, com história é legal, como eu disse. De lutinha, de coisa ladinha, assim, você acha bastante. Mas com história, coisinha legal, assim, pra jogar é bem difícil. Então, achamos esse, jogamos uma tarde inteira aí. Foi bem legal. Até tivemos que parar, porque senão o jogo ia acabar muito rápido. Então, tem que deixar um pouco pra jogar nas outras vezes. E daí acabou uma coisa ali, outra coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa aqui. Acabei que não li tanto assim. Mas até que li, vamos ser sinceros. Eu acabei finalizando, então, o concorrente do Stephen King, ou Richard Bachman, que eu tinha começado, eu acho que quando eu terminei o segundo bloco eu tava quase na metade. Então, nesse fim de semana aí eu terminei. E foi um livro que eu gostei bastante, ele é muito bom, a premissa dele é muito legal e o desenvolvimento dele é muito bom, muito rápido de ler, o que me surpreendeu bastante. Eu já estava meio que inclinada a não gostar mais dos livros do Beckman, pelo menos esses 4 primeiros, que foram livros que ele começou a escrever, pelo menos quando ele era mais novo. Mas esse aqui ele vai por um lado muito legal que eu não estava esperando, eu achei muito bom o desenvolvimento do personagem. Nesse livro em especial, que é uma coisa que eu critiquei bastante na Longa Marcha, eu acho bem legal que ele não mostra tanto assim como é que é esse mundo. Você vai vendo, lendo mesmo, e é muito gostoso de ler, assim, ele... Gostoso no sentido de você quer muito saber o que vai acontecer e tem sempre alguma coisa rolando, então faz você persistir nessa leitura. Então, bastante legal, vou trazer resenha pro canal pro final do mês, ainda tenho que assistir a adaptação, mas eu vou esperar o Arthur ler também, a gente assiste geralmente juntos, então vai vir ainda mais detalhes sobre essa história, mas realmente surpreendente.
E eu li também agora, até agora, a primeira parte do Anna Karenina, que é essa página 124. E tá super legal, tá bem tenso, assim. Não exatamente tenso, mas tá tipo assim, mil e uma coisas pra rolar, mil e uma coisas que você sabe que talvez dê cagada. Então, tô curtindo bastante, assim, ainda não sei bem pra onde vai essa história. Eu tomei um spoilerzinho no guia de personagens, que eu fui ver quem que era o personagem que eles estavam falando, daí tá escrito assim, o personagem é papapá, papapá, e daí tinha um puta spoilerzinho. Mas tudo bem, acho que já vai acontecer logo em seguida de onde eu tô, então não foi tão dramático. Ainda eu não vou mais ler o guia de personagens, porque eu tenho medo de falar, esse aqui é o cara que morre. Então, perigoso, né? Mas tá bem legal, eu tô achando super fluido, não tô achando difícil. Claro, eu acho que o principal empecilho dessa história são muitos personagens com nomes muito difíceis, né? Muito parecidos, ou que você não consegue fazer exatamente uma relação, consegue separar na cabeça. É bem difícil essa barreira cultural, assim, é bem complicado, mas tirando isso, é muito fluido de ler, não tem dificuldade, assim, por ser mais antigo, e tô curtindo bastante, tô bem animada. Era pra eu ter começado a ler a segunda parte já, que na verdade vai até amanhã, e eu não comecei ainda, então isso quer dizer que eu vou ter que ler a segunda parte hoje e amanhã. Mas se a história continuar do jeito que tava antes, vai que vai, porque tá bem gostosa. Apesar de que esse aqui engana, porque o tamanho da folha dele é um pouco maior, então uma página dele é bastante coisa escrita. Mas mesmo assim, tá indo bem bacana, tô curtindo bastante. E eu não trouxe aqui, não está aqui, tá lá para outro lado da casa, o Mestre das Chamas, do Joe Hill, que eu tô lendo também. Depois que eu parei na página 100, que eu li a primeira parte, eu li só mais uma, sei lá, 10, 15, 20 páginas. Mas tá bem legal, estou começando a ter um vislumbre, assim, de pra onde vai a história, porque eu não li a sinopse. Então agora eu tô ligada mais ou menos pra onde vai. Eu fiquei muito chocada porque ele chama Mestre das Chamas em português e em inglês ele chama de Fireman, o bombeiro, né? E daí agora eu tô ligado o que quer dizer o bombeiro. Mas é muito bom, tô gostando bastante. Acho que hoje, se tudo der certo, vou parar pra ler, vou ler bastante, então vamos ver. Tá chovendo, tá bem frio aqui em Curitiba, então acho que hoje promete. Vamos ver o que que rola mais. Se eu tiver super emoções pra contar pra vocês, eu volto hoje. Se não, hoje ou amanhã a gente se fala então. Falou! Então, galera, vim fazer mais um update de leituras pra vocês. Pra variar, eu flopei essa semana, eu flopei forte. Eu tô gravando esse vídeo agora no final da sexta-feira, de tardezinha, que era pra ter sido hoje, pra sair esse vlog, mas algo deu muito errado. Então, provavelmente, né, vou lançar ele aí na segunda-feira. Foi uma semana muito louca, eu consegui ler consideravelmente até que bem, não é exatamente ruim. Rendeu algumas coisas, mas ao mesmo tempo parece que eu tô meio presa, porque eu tô lendo 2 livros muito grandes e não tô andando lá muita coisa neles, então, é mentira, a Ana Karenina ainda tá indo bem. O Mestre das Chamas, que eu tô sentindo assim, meu Deus, não anda, não anda, não anda. E eu queria terminar ele antes de pegar outros. Então, vamos ver se esse fim de semana eu consigo dar um gásinho em algum momento dele, porque vai ser um fim de semana muito louco. Hoje à noite eu vou pra minha mãe, eu vou lá assistir com ela Cruella, eu já assisti com o Arthur, mas eu quero assistir com ela e com meu irmão e com a minha cunhada, então eu vou pra lá. E daí o Arthur vai ficar em casa jogando, que sexta-feira é o dia da game night dele, então ele passa jogando com a galera, com os amigos, e enfim, né, geralmente eu fico lendo e assistindo alguma coisa, mas hoje eu vou pra minha mãe. E tá tudo certo também, porque eu adoro ficar sozinha lendo. Mas enfim, a semana foi muito louca porque voltou ontem, a gente jogou vôlei, então, e na quarta-feira eu comecei a dar uma mexida um pouco, comer um pouco melhor, tirar algumas coisas e me exercitar também, fiz uma série de exercícios na quarta-feira. Foi na quarta? Na quarta-feira. Então eu fiquei tudo estribuchada na quinta, daí na quinta, ontem, né, nós jogamos vôlei, daí eu fiquei um pouco mais estribuchada e comendo menos, então dá uma diferença aí na vida, né, fica um pouco difícil de seguir. Mas enfim, daí eu acho que nisso me impactou, por causa dos exercícios, me impactou bem forte na minha vontade de fazer as coisas e tudo mais. E além de tudo, me dava muito sono mesmo. Nem ontem à noite eu cheguei, nós chegamos, já era 8 e pouquinho, daí, toma banho, janta, já era 9 e pouco.
Eu falei, não, vou sentar pra ler, então até meia-noite vai ser meu horário de leitura. Eu li acho que 4 páginas e comecei a cochilar, porque tava muito cansada. Daí eu deitei e fui começar a assistir o livro da Emma, né, que vai sair resenha aqui no canal aí desse mês, e também vai ter a discussão no final do mês, né, com as meninas. E acabou que eu consegui assistir o filme inteiro, né? Daí eu até comentei com a Tânia que me acompanha nas leituras como é injusto, né? Porque a leitura você pega pra ler e se você não tiver totalmente acordado vai dar sono, afinal você tá concentrado, você tá lendo e tudo mais. Ao contrário de que se você pega um filme pra assistir, o troço anda super fácil, você se interte ali no rolê, pelo menos eu gostei bastante do filme. E enfim, tudo se alinha e você consegue assistir, ou jogar, ou fazer outras coisas que, sei lá, eu acho que a atenção se distrai mais fácil. Agora, a leitura, pelo menos pra mim, é muito difícil, porque eu tenho muito sono. Então, eu tenho que estar totalmente acordada. Eu já contei que algumas vezes eu faço uns cochilinhos aí no meio do caminho, antes de, sei lá, o dia que eu vou tirar a noite só pra ler. Às vezes eu paro o trabalho e tiro um cochilinho, assim, meio de leves pra recobrar a atenção e tudo mais, porque senão geralmente eu apago. Então ontem foi tipo isso, assim, comecei a ler, vi que não ia dar, porque principalmente o Ana Karenina eu tenho que ler com muita atenção, porque são muitos nomes parecidos, são muitos personagens, muitos personagens, e eles entram assim, do nada tem um capítulo falando, sei lá, de bobeira, nada a ver, assim, de, é, sei lá, uma corrida, que nem tem ali um pedaço. E no outro eles entram, assim, nos problemas dos mujiks lá da Rússia, os problemas sociais dos camponeses, ou eles vão pra uma parada mais política. E, cara, você tem que estar acordado, senão você cochilou ou não dormiu. Tanto que teve uma parte de um dia que eu comecei a ler e eu li assim umas 2 páginas, eu falei, não tô entendendo, não sei de quem que ele está falando. E eles estavam na casa de uma mulher lá e tinha alguns convidados. E esses convidados aparentemente não vão ser relevantes pra história. Só que daí, tipo, começa a falar tal pessoa, sei lá, o comandante. E daí eu falei, que desgraça, quem que é o tal do comandante? Daí acabei voltando umas 2, 3 páginas e peguei pra ler de novo. Daí eu entendi, recomecei o capítulo. E daí eu entendi que realmente eles não eram lá muito importantes. Então é tipo uma leitura que eu tenho que fazer muito acordada. O Mestre das Chamas, em contrapartida, ele não é um livro cansativo nesse aspecto, de você ter que estar prestando atenção 100% do tempo. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a letra muito miudinha, então é muito fácil de você ou cansar de ler ou dar aquela embaralhadinha básica de sono. Então, meio difícil. Mas, enfim, vamos lá. O que eu li essa semana? Do Mestre das Chamas, eu tô na página 166. Então, do vlog passado para esse, eu li umas 66 páginas até agora. O que me deixa triste, porque eu queria estar pelo menos na metade dele, que é na página 300. E vamos ver aí se rola dar uma corrida com essa leitura nesse fim de semana. Eu acho bem difícil, como eu falei pra vocês, porque amanhã de manhã eu preciso muito gravar alguns vídeos, inclusive o vídeo que vai sair no sábado, que eu me enrolei no final de semana passada e não consegui gravar. E eu já queria adiantar os outros que vêm por aí também, pra ficar um pouco mais relax, assim, ter mais tempo pra ler. Então eu queria gravar de manhã, e à tarde e à noite eu não sei o que eu vou fazer, porque é dia dos namorados. Ainda não decidimos. Mas, enfim, duvido que eu vá fazer leituras no sábado, pelo menos. Talvez no domingo, se eu der sorte. Vamos ver como vai acontecer. Mas acho bem difícil. Mas em contrapartida da Ana Karenina, que é uma leitura que é um pouco mais demorada, a letra é menor, a página é maior, então ela não é bem um bom parâmetro para comparar com outros livros, porque é um livro mais demorado. Eu estou na página, no momento, 260, eu já pulei para a terceira parte dessa história, e eu tô gostando bastante, tô achando muito legal. É assim, uma história que eu não sei exatamente por que eu tô gostando. Eu acho que é acompanhar esses personagens, eu acho que tá dentro da Rússia de 1800 e bolinhas, muitas bolinhas, e ver assim um autor que é tão renomado contando uma escrita super gostosa, uns personagens muito legais, os personagens que no momento você tá gostando, dali a pouco você já tá odiando, ou tipo que é aquele super queridinho, não vou ficar segurando, tá dando meu braço. Não é que eles são super queridinhos, super amorzinhos, e falar, esse aí, ó, vai ser o meu chuchuzinho. Daqui a pouco ele fala umas merdas assim, que você fica, puta merda, sabe? Ninguém é exatamente perfeito, ninguém é totalmente mal, totalmente ruim,
você entende as motivações dos personagens, pelo menos pra mim é muito claro isso, do porquê que eles fazem isso, o tanto que a sociedade é diferente daquela época, diferente da nossa realidade aqui do Brasil, assim, pensando no Brasil-Rússia. Então, nossa, mas é muito legal, assim, o contexto histórico que vem junto com esse livro é muito legal. Mas ao mesmo tempo, não consigo ver ele se tornando um super favorito meu, assim, tipo, uou, tem que acontecer alguma coisa muito chocante lá pra frente, porque por enquanto tá super, super de boa. Mas tá muito bom, tá gostoso de ler, mas não sei, acho que dois calhamaços ao mesmo tempo é meio trouxice minha, né? Mas é que eu tinha que ler o Mestre das Chamas, então meio que tinha que ler, né? Vocês entendem? O do projetinho, então chegou a vez dele. E eu tô animada, mas eu confesso que da mudança da primeira parte pra segunda deu uma caída, ele tomou um rumo que eu não achei que ele ia tomar, e daí eu fiquei com um pouco de medo de ficar meio chato, mas agora sim, tá voltando a ficar legal e eu estou curiosa pra saber pra onde ele vai. Eu só não estou conseguindo parar pra ler muito, então é aquela dualidade básica. Hoje ainda eu vou ler um pouquinho antes de ir pra casa da minha mãe. Quero ver se rende um pouquinho a história do Ana Karenina. Em teoria, era pra eu terminar a parte 4, a parte 3, desculpa, até amanhã, no sábado, segundo o nosso cronograma. Então, e eu tô, tipo, falta 100 páginas. Então eu acho difícil eu conseguir bater esse cronograma. Mas tirando isso, vai dar boa. Eu quero pelo menos terminar até o dia 15, hoje é dia 11. Até dia 15, que é terça-feira. Até terça-feira eu quero muito terminar o Mestre das Chamas. Eu acho bem difícil, como eu disse pra vocês. Mas se eu der um gás, domingo, segunda e terça, eu acho que eu consigo terminar. E eu quero pegar outras coisas. Quero pegar uma coisa mais levinha, que tem intrínsecos pra ler, né? Que eu já pus pra vocês verem. Também quero pegar o Guia do Mochileiro pra não ficar pra trás, porque eu sei que é fácil de eu dropar ele se eu não colocar meio que como uma leitura obrigatória. Mas ele é curtinho, então acho que não vai ser um parto pra ler, não. E é isso aí, isso que eu tinha pra conversar com vocês. Vou estender então esse vlog provavelmente até segunda, então aí ainda acho que vai ter mais um feedback aí do fim de semana e tudo mais. Ver como é que vai minhas leituras. Domingo provavelmente que vai ser o dia mais de leituras. E no mais isso aí, a gente vai se falando. Até mais. Lá vou eu finalizar o vlog em cima da hora, pra variar. As coisas nunca acontecem quando a gente planeja, né? Como a gente planeja. Então eu não me emocionei muito em gravar coisas pra vocês durante o fim de semana, porque eu não li, tipo, quase nada. Acho que se eu li, assim, umas 20 páginas, sei lá, do Ana Karenina, né, umas 30 páginas do Mestre das Chamas, foi muito. Foi um fim de semana bem gostoso. Eu confesso que eu acho que talvez é o frio que tá me deixando um pouco, assim, ou talvez os exercícios estão me deixando um pouco sem vontade de ler. Parece que eu tô um pouco, assim, agoniada. Ou talvez por estar lendo dois livros tão grandes, né? Que é a Ana Karenina e o Mestre das Chamas. Eu não sei porquê, mas tá dando uma segurada assim no rolê e não tá fluindo tanto quanto eu gostaria. Mas, enfim, está indo, não é? Vai devagar, mas vai. Esse fim de semana foi bem legal. Eu acabei no sábado de manhã, eu gravei alguns vídeos pro canal aí que vem pela frente. Eu tava num dia bem gostoso, tipo, que tava fluindo bem gravar, tava mais comunicativo, então eu aproveitei e gravei acho que 4 vídeos. Queria ter gravado mais, mas acaba que eu fico muito cansada depois que eu gravo, assim, vários vídeos. E daí eu acho que não fica a qualidade tão boa. Geralmente eu começo a travar e tudo mais. Não funciona tão bem. Mas enfim, consegui gravar e foi bem legal. Então eram vídeos que eu queria já gravar há algum tempo. Eu tava esperando, na verdade, o Emma, por exemplo, que é um dos que vai sair. Eu tava esperando pra assistir o filme, então como eu consegui assistir, eu consegui terminar o roteiro e falar um pouco mais sobre ele. E gostei bastante, por sinal, vale muito a pena a recomendação. Mas, enfim, assista o vídeo pra ver como é que ficou. E no sábado à tarde, como foi dia dos namorados, acabou que... sei lá o que aconteceu, não sei bem. Vou dar aquela organizaçãozinha na casa e a gente decide o que vai fazer, o que não vai fazer. A gente não queria sair à noite por causa que, né, enfim, ainda tá bastante perigoso. A gente tá em bandeira laranja aqui em Curitiba, não vermelha, mas... Mesmo assim, a gente sabe, né, que não é uma coisa tão pá. E a gente saiu pra dar uma voltinha de carro à noite, assim, pra dar uma olhadinha, ver como é que estavam os locais, se tinha algum lugar, tipo, bem vazio. E acabou que os lugares que a gente passou tava fervendo de gente, era, tipo, cedo, era 8 horas da noite. Daí a gente bateu o martelo e falou, quer saber, não vale muito a pena mesmo, porque qualquer lugar que você vai estar muito cheio. E daí...
A gente decidiu ficar em casa, fizemos basicamente as mesmas coisas, nós pedimos uma pizza e foi bem gostoso, começamos a assistir um filme. Não, acho que nós vimos o filme O Velozes e Furiosos 8, né, que a gente tá assistindo a saga, e agora só falta um que é o spin-off do Hobbs and Shaw, então tá bem legal, eu gosto bastante. E ficamos ali de bobeira, ver uma sériezinha, ver alguma coisinha assim. No domingo de manhã... Ai, não, mentira, sábado à tarde passou assim aleatoriamente. Domingo de manhã eu dei uma ajeitadinha na casa junto com o Arthur. Minha mãe veio almoçar aqui no domingo, foi bem legal, bem gostoso. E daí o resto do domingo, quando minha mãe foi embora, eu falei, não, agora eu vou sentar e ler. E daí quando eu vi, eu já tava de pijama embaixo das cobertas. E daí algo degringolou, rolou aquela naninha do domingo perfeita. E depois ficou assim uma mistura de talvez a gente assistir filme, talvez a gente vê série, não vê uma coisa, não vê nada, não vê, não sei. E aquela coisa de final do domingo que você não tem muita vontade de ver as coisas. A gente começou a assistir Colheita Maldita, que é uma adaptação de um conto do King. E... Nossa, muito ruim. Ai, é meio ruim, cara, não sei explicar porquê, mas é meio ruim. Mas eu não terminei, tem que terminar algumas coisas, porque eu vou falar já meio de antemão aqui nesse vlog que provavelmente o mês que vem eu vou fazer um mês comemorativo do Stephen King, porque vai estar fechando um ano de projeto nesse mês. Então eu queria que mês que vem fosse um mês de recapitular tudo que foi visto nesse ano, fazer algumas coisas legais sobre o King. E eu estou ainda planejando certinho pra ver como vai ficar, mas não cheguei assim, não bati o martelo ainda totalmente. Mas eu acho que vai rolar. Então, como eu quero assistir tudo que tem de adaptação aí do Sombras da Noite, que é basicamente o que falta. Eu não assisti ainda o do concorrente também. Falta porque eu tô esperando o Arthur terminar o livro. Mesmo que esteja bem diferente da história, como dizem, eu gosto que daí a gente fica conversando, assim, tipo, isso tem, isso não tem no livro. E acaba gerando uma discussão mais legal. E tirando o concorrente que eu ainda não assisti, falta só as adaptações do Sombras da Noite, que acho que tem uns 5 filmes. A gente viu um. Ai, não sei mais. Acho que a gente viu um, que se eu não me engano, a gente começou a ver um. Enfim, falta terminar Caminhões, que é uma merda. Falta terminar, então, Colheita Maldita, que na última meia hora eu só cansei, porque eu tava gastando meu domingo pra ver aquele filme. E ainda faltam os outros 3, que imagina, esses eram os mais famosos, né? Então, imagina os outros 3. E alguns curtas também. E daí, que eu quero, tipo, fazer full experiência Stephen King por ano, né? Quero ver tudo que tem de adaptação pra, enfim, né? O que vier de novo depois a gente conversa. E você já, tipo, zerou tudo sobre aquelas histórias, acho que vai ser bem legal. Mas estamos indo, então assisti o primeiro episódio de Loki também, mas acho que eu só vou comentar depois que terminar a série, né? Porque primeiros episódios nunca são lá, O WandaVision e o Soldado Invernal e o Falcão, né? Falcão e Soldado Invernal não foram exatamente de super primeiros episódios e acabou que a série terminou super legal. O do Loki eu gostei, mas eu acho que ainda não dá pra entender pra onde vai e eu espero esperar mais... eu prefiro esperar mais um pouco pra saber se eu gostei ou não. Mas então, vamos às considerações finais, porque eu tive uma semana, na verdade não foi mais de uma semana, porque eu soltei numa sexta-feira e agora é segunda que vai sair esse. Então foi uma semana, 10 dias mais ou menos. Mas como eu não li esse fim de semana, eu acho que o fim de semana passado eu também não consegui ler muito, então fez mais ou menos sentido a quantidade de páginas. Eu terminei então nesse vlog O Concorrente, que eu já falei bastante sobre ele, né, aqui, então eu não vou falar muito mais, e vai sair resenha também completinha dele. Eu tava na página 130, então eu li umas 180 páginas dele pra finalizar, então foi legal, foi bacana. Acho que rendeu, ele é uma leitura bem rapidinha e dos livros de Beckman até agora é o que eu mais recomendo. Mas vamos falar sobre Stephen King mês que vem um monte, então não vou entrar muito no mérito. No Mestres das Chamas a coisa tá empacada, porque assim, não é exatamente... Eu desanimei num pedaço, mas agora tá começando a ficar interessante de novo, mas eu não... Eu sento, leio e parece que não anda, daí, sei lá. Mas eu tenho que parar e ler esse aqui, muito, pra ver se eu engreno nessa história de vez e vamos ver pra onde ela vai. Estou curiosa pra entender, porque a parte que eu desgostei um pouco, eu creio que ela não vai se sustentar por muito tempo no livro. Já dá pra ver que vai dar uma modificada aqui, então quero ver. Tô apostando em grandes mudanças aqui pra ver se dá uma acelerada nesse livro. E eu li 80 páginas. Não foi lá muita coisa, mas 80 páginas dessa letrinha aqui, ó. Eu acho bastante, porque é uma letrinha pitiquitinha. Então,
ok, tá indo. Mas é que eu estou dando prioridade em seguir o cronograma, apesar de não estar conseguindo, de Ana Karenina. E Ana Karenina, eu tô na página 280, ou seja, eu li 240 páginas durante todo esse rolê aqui, né? Desse vlog, então tá indo bem, eu tô gostando da história. Algumas trocas de personagens, de narrativa de personagens me incomodam às vezes um pouco, porque não são tão interessantes. Você quer ver o fervo, você quer ver os babados, e ele muda assim pra uma coisa meio que nada a ver, sabe? Mas eu entendo, tem muitos personagens, você tem que dar voz e dar possibilidade deles falarem, né? Deles se aparecerem igual. Mas tem umas partes aqui que é meio cansativo, assim. Não cansativo, assim, vem um capítulo que nada a ver, daí de repente vem um capítulo que é um pouco mais interessante sobre a mesma pessoa. Então, eu acho que o autor consegue balancear bastante. E é muito legal porque os personagens fazem você cair do cavalo muito forte, porque você super gosta de um personagem, daí daqui a pouco o personagem fala umas merdas assim, você fica, puta, não gosto mais de você. Não gosto mais tanto assim de você. E tá super legal, mas eu tô atrasada no cronograma. O cronograma que a gente fez pra gente mesmo, tá? Não tem nada assim, uou, super certo. Mas, em teoria, até quarta-feira, daqui hoje, amanhã e quarta-feira, eu deveria ler até a parte 4. E pra eu chegar até a parte 4, eu tenho mais 160 páginas. Então, eu teria que ler 50 páginas por dia, o que eu acho que é fazível, mas daí eu já não sei se eu consigo ler o Mestre das Chamas, que eu queria também continuar andando com ele. Mas não vamos nos estressar por hora, vamos ver como é que as coisas funcionam, como as coisas vão dar, tipo, certo e, enfim, a gente vai indo, né? O importante é que a leitura está agradável, a leitura está gostosa e é isso aí. Então, juntando tudo desses três aqui, o que eu li mais ou menos umas 500 páginas, o que eu acho que, assim, tirando os fins de semana que eu não li, dá mais ou menos a semana que eu li, que é umas 100 páginas por dia, tá top na balada. Quero ver se essa semana eu dou um pouquinho mais de talento neles. Ó, só pra mostrar pra vocês, essas foram minhas leituras em andamento / finalizadas da semana. E eu não sei, porque essa semana eu tentei voltar pro vôlei, né? Claro, com todos os cuidados, mas segunda, terça e quinta. Que daí, enfim, fica 3 dias da semana com esportes e o resto da semana eu faço alguma coisa em casa e tudo mais. E daí vai começar também a minha aula, eu me matriculei uma matéria de mestrado e vai ser na quarta-feira à noite. Então, quarta-feira à noite já deu uma baqueada nas minhas leituras. Mas vamos seguindo, vamos indo. Eu quero ver se eu consigo ir adiantando mais os vídeos do canal, assim, acordar sábado numa vibe boa para gravar bastante e ir adiantando esses vídeos para eu ficar mais livre durante o fim de semana para ler. Sexta-feira à noite, por exemplo, é um dia que eu adoro ler bastante, então vamos vendo como o rolê rola, entre todas as coisas, tarefas de casa e coisas de limpar a casa e fazer comida e coisaradas, pra ver se eu me dedico um pouco mais pras leituras. Então o vlog foi isso aí, né? Foi meio feio, eu acho, não teve nada de muito emocionante, mas espero que agora com um tempo mais livre, sem tantas gravações em cima da hora que eu tava fazendo, eu consiga me dedicar um pouco mais às gravações do vlog e trazer coisas mais legais pra vocês. Se você gostou, então curte, compartilha e ativa o sininho pra receber notificações e a gente se vê então por aí na semana que vem.